A Bíblia é o livro sagrado da maior religião do planeta. Quase um terço de toda a população humana se identifica como cristã, o que soma mais de 2,2 bilhões de cristãos no mundo. Como a Bíblia é a base de sua religião, há uma multidão de pessoas que fazem questão de estudar o livro. Uma vez que a Bíblia também foi extremamente influente na criação da cultura ocidental, uma grande porcentagem da população humana total está pelo menos ligeiramente familiarizada com a Bíblia e suas histórias. Suas histórias têm sido estudadas quase desde a sua criação, e dada a sua importância tanto ao longo da história quanto nos dias modernos, alguém poderia pensar que haveriam poucos mistérios a serem desvendados neste livro. Isso, no entanto, seria incorreto. Apesar de sua inegável influência sobre o mundo, e do número de estudiosos que estudaram suas palavras milenares, a Bíblia continua guardando segredos. Alguns dos quais parecem muito importantes para terem sido perdidos no tempo. Aqui está um top 10 mistérios bíblicos ainda sem resposta. Mas antes, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixe seu like, se inscreva e compartilhe com seus amigos. O que aconteceu com os gigantes? O Guinness Book, livro dos recordes, aponta Robert Wadlow como o homem mais alto da história de que se tem comprovação médica, com seus 2,74 metros. A Bíblia descreve muitos indivíduos como gigantes e também menciona vários grupos de pessoas com estatura elevada. O que eles eram ainda não é um consenso, mas uma vertente teológica forte é a ideia de que são filhos de anjos com mulheres humanas. Estudiosos especularam sobre o tamanho dessas pessoas com palpites variando de 2 até 9 metros de altura. Além disso, uma grande quantidade de desinformação sobre gigantes na Bíblia foi proliferada na internet, juntamente com algumas fotos falsas de supostos gigantes. Então esses gigantes realmente existiram? Se sim, qual o tamanho deles? O que aconteceram com eles? Por que as pessoas viveram tanto tempo na Bíblia? Na Bíblia é comum nos depararmos com personagens que viveram mais de 900 anos. Adão, Matusalém e Noé são alguns que ultrapassaram essa marca segundo as Escrituras. Porém, gradualmente essa longevidade foi diminuindo, chegando ao período do rei Davi, que morreu aos 70 anos. Sabendo disso, não dá para deixar de se perguntar o motivo dessa longevidade nos primórdios do Gênesis, e os motivos que levaram à diminuição da nossa expectativa de vida. Há quem diga que esses séculos vividos por nossos antepassados não sejam nada precisos. Alguns argumentam que uma suposta forma diferente de contar os anos era utilizada, e por isso a confusão. Outros se baseiam numa ideia de parábola, que assume que o homem era mais longevo pois estava mais próximo de Deus, e isso foi diminuindo, assim como a fé dos humanos. Seja como for, ainda não temos uma resposta óbvia para esse fenômeno. Pecados, doenças ou falta de fé, seja como for, o segredo da expectativa de vida de nossos ancestrais do Velho Testamento ainda permanece um mistério. Onde está a Arca da Aliança? A tradição judaica e cristã apresenta a Arca da Aliança como a manifestação física da presença e poder supremo de Deus. Os antigos israelitas marcharam com a arca para a batalha e colocaram cidades inteiras de joelhos. A arca era tão sagrada que tocá-la significava a morte instantânea. E uma vez que foi sepultado na câmara mais sagrada do Templo de Jerusalém, apenas o sumo sacerdote era permitido em sua presença e apenas uma vez por ano. Então a Babilônia saqueou Jerusalém no século 6 a.C., e a arca desapareceu. Nos milhares de anos desde então, seu destino bloqueou os leitores da história. Talvez o mais famoso, inspirou o filme de sucesso de Steven Spielberg, Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida. Encontrar a localização real da arca provavelmente não envolve um arqueólogo aventureiro e nazistas secretos, mas o que sabemos sobre o local de descanso final da arca? O que Jesus fez em seus anos perdidos? Jesus Cristo é uma figura importante no cristianismo, e a Bíblia registra seu nascimento, ensinamentos, milagres e morte. Mas e os anos perdidos de Jesus? Basicamente, na história da vida de Jesus, há uma lacuna entre os 12 anos e os 30 anos. Nestes anos não relatados, há muita especulação. O período entre o nascimento de Jesus e quando ele começa a pregar por volta dos 30 anos é praticamente ignorado nos 4 evangelhos.
Obviamente, muitas pessoas ao longo da história queriam saber o que Jesus fez naqueles anos perdidos. Não há absolutamente nenhuma evidência, mas isso não impediu que alguns indivíduos apresentassem teorias estranhas, incluindo algumas que dizem que Jesus foi para o espaço visitar outras civilizações. Onde está a evolução? Um conceito muito bem estabelecido pela ciência como a evolução sempre retorna aos palcos de discussões acaloradas entre estudiosos. A Bíblia não fala nada diretamente sobre a ideia de evolução. Enquanto Deus cria os animais, plantas e o ser humano, nada do processo evolutivo é mencionado. Proposta por Charles Darwin, a teoria da evolução se baseia basicamente em 2 pontos: a ancestralidade comum e a seleção natural. Seguindo os mecanismos propostos e bem estabelecidos pela ciência, a contradição com a Bíblia é bem evidente. Criacionismo, como é conhecida a proposta bíblica sobre a criação do mundo e tudo o que nele há, deixa algumas lacunas que a evolução tenta responder. Algumas hipóteses são propostas para unir criacionismo e evolução nos dias de hoje, mas certamente esse é um dos mistérios que a Bíblia não revela. Onde está o Éden? Ao longo dos anos, muitos afirmaram que o Jardim do Éden foi encontrado. Claro que a localização de cada descoberta está em um local diferente. Até os dias de hoje, a localização exata desse paraíso antediluviano é um dos maiores segredos da Bíblia. O lugar que foi feito por Deus para o início da linhagem humana é rodeado de enigmas. Gênesis, capítulo 2 descreve algumas características dos arredores desse local, uma delas sendo a presença de uma fonte que se dividia em 4 grandes rios, o que levou os estudiosos a deduzirem que o Éden estaria possivelmente localizado no Oriente Médio. Outros desencanaram dessa busca, se baseando no fato de ser impossível determinar a posição exata do jardim, visto que o dilúvio teria mudado drasticamente a geografia do lugar. O fato é que o Jardim do Éden marca o início das Escrituras Sagradas e sempre será um local de grande importância para os fiéis. O que é o milênio? E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo, e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Apocalipse 20, 1-3. Descrito no livro de Apocalipse capítulo 20, o milênio é um reinado de 1000 anos na Terra. Suas interpretações são tão divergentes, que comumente se encontra 4 principais pensamentos sobre o tema, e consequentemente resultam em mais subdivisões dentro da própria categoria. Com certeza, um dos temas mais discutidos da escatologia cristã. As maiores dúvidas acerca desse assunto envolvem perguntas como: quando o milênio ocorrerá? Antes ou depois da segunda vinda de Cristo? O reino milenar deve ser entendido de forma física ou simbólica? Quem são os indivíduos que participam do milênio? Essas e muitas outras questões são levantadas e arduamente debatidas por teólogos no mundo todo. Onde está o Santo Graal? A relíquia cristã conhecida como Santo Graal também é bem presente na literatura medieval. Se o Santo Graal é uma taça, caldeirão ou pedra depende de qual versão da lenda você está lendo. Supostamente, era um vaso de importância, usado por Jesus durante a última ceia. O objeto variou de tamanho ao longo das várias narrativas, desde uma taça de vinho, até uma pedra que caiu do céu, até a taça agora culturalmente aceita. Quanto ao que o Graal pode fazer, isso também difere por conta. Alguns dizem que carrega o elixir da vida eterna. Outros escritores reimaginaram o Graal como a pedra filosofal, uma pedra com a capacidade de dar longevidade. Ou talvez também tenha contribuído para a narrativa da fonte da juventude que mais tarde desempenhou um papel nas conquistas históricas. Outros mitos atribuem o Santo Graal a satisfazer as necessidades de quem bebeu dele, ou fornecer a experiência espiritual ou mística final. Seja qual for a história real, a verdade é que o Santo Graal permanece oculto e dificilmente mostrará as caras para nós. Como se pronuncia o nome de Deus? O judaísmo tem regras estritas sobre o nome pessoal de Deus. Embora não haja uma regra sobre escrever o nome de Deus, há uma proibição contra apagá-lo ou desfigurar de qualquer forma.
Para garantir que isso não pudesse acontecer, seu nome simplesmente não foi escrito. Também se desenvolveu uma regra de que os judeus não podiam dizer o nome de Deus fora do templo. Então o templo foi destruído, o que efetivamente significava que ninguém poderia dizer isso, nunca. Como também não podia ser escrito, isso era um problema. Os estudiosos transmitiram a pronúncia correta por um tempo, mas, eventualmente, todos esqueceram como dizer o nome de seu Deus. Quando Deus revelou seu nome pessoal a Moisés, foi escrito como YHWH. Isso é chamado de tetragrama. Mas por causa de como o hebraico funciona, isso não nos diz como pronunciar o nome corretamente. Os primeiros escritores cristãos usavam algo semelhante a Yahvé. Então surgiram os estudiosos de língua latina e tiveram outro problema porque Y não existe em latim. Eles o substituíram por um I, e as pessoas começaram a pronunciar o tetragrama como Jeová, o que estava definitivamente errado. Foi após 1800 que os estudiosos voltaram para Yahvé, mas, novamente, provavelmente não está certo, embora possa estar mais próximo. Então, de acordo com a tradição judaica, seu Deus tem um nome pessoal que ele disse totalmente aos humanos uma vez, e ninguém o conhece. Jesus era casado? A Bíblia nunca menciona Jesus como tendo uma esposa. Temos 4 evangelhos que nos fornecem uma riqueza de informações biográficas sobre Jesus, juntamente com várias cartas daqueles que o conheceram melhor, e nenhum deles menciona nada sobre ele ter uma esposa. Apesar disso, poucos assuntos levantam tanta polêmica quanto as especulações de que Jesus Cristo era casado com Maria Madalena. No Evangelho de Filipe, encontrado nos códices gnósticos em Nag Hammadi, estas palavras são claramente legíveis, apesar dos buracos no manuscrito. Havia 3 que sempre andaram com o Senhor: Maria, sua mãe, e sua irmã, e Madalena, aquela que era chamada de sua companheira. Um pedaço de papiro recém-descoberto dá força à teoria, mas nada que possa cunhar uma resposta com 100% de certeza. Ter uma pergunta sem resposta significa que Deus escolheu manter algum conhecimento em mistério. Talvez conhecer todas as complexidades do universo seriam demais para nossas mentes humanas. Perguntas sem resposta não significam que você deve desistir de sua fé, mas servem para nos direcionar ao que realmente importa, e que Jesus Cristo sempre disseminou: o amor.